Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de um grupo de medicamentos que são usados com muita frequência, que são os antialérgicos. A gente vai falar a respeito das indicações, dos cuidados, dos efeitos colaterais. Mas antes da gente começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, de cuidados com a pele, de cuidados com os cabelos. Então, se você se interessa nesses assuntos, não deixe de se inscrever. Se você gostar do nosso conteúdo, aperta aí o botão de curtir, compartilhe, porque isso nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. Combinado? Mas vamos lá então. Antes da gente falar dos antialérgicos, vamos falar um pouquinho da alergia, né? O que é alergia? Muitas vezes, quando o nosso corpo entra em contato com uma substância estranha, que pode ser um alimento, pode ser poeira, pode ser um medicamento, muitas vezes ele produz uma reação exagerada. Uma célula que tem no nosso organismo, que se chama mastócito, ela produz uma substância chamada histamina. E essa histamina que leva a diversas alterações no nosso organismo, mas a principal delas, que muitas vezes chama mais atenção, é a sensação de coceira. Agora, um dado importante, muitas vezes a gente associa a alergia 100% à coceira. E apesar da coceira ser o sintoma principal aí dos processos alérgicos, ou um dos principais, principalmente no que se refere à pele, nem tudo que coça é alergia. Muitas vezes a pessoa tem coceira por outros motivos, fica tomando aí antialérgicos e não tem melhora, mas é porque, na verdade, ela realmente não tem um processo alérgico. A gente tem um vídeo aqui no canal falando de diversas causas de coceira e eu até recomendo aí que vocês deem uma olhadinha nesse vídeo. Mas muito bem, quando a gente fala de antialérgico, então, a gente está falando principalmente de medicamentos que bloqueiam essa substância, que é a histamina. Então, o nome desses medicamentos são os antihistamínicos e eles popularmente são mais conhecidos aí, então, como antialérgicos. Agora, um dado importante. Tem um outro grupo de medicamento que é totalmente diferente dos antihistamínicos, que são os corticoides. E a gente tem também vídeo aqui no canal falando a respeito dos corticoides. E eles têm ações diferentes e mecanismos que levam a efeitos colaterais totalmente diferentes dos antihistamínicos. Mas eles também, eventualmente, podem ser usados em processos alérgicos mais agudos, mais intensos. E isso acaba gerando muita confusão entre as duas classes de medicamentos. E eles são bem diferentes. Então, hoje aqui nós vamos falar dos antihistamínicos, que são os mais comumente usados como antialérgicos, mas dá uma olhadinha também no nosso vídeo falando a respeito de corticoide. Muito bem, para os casos de alergia, realmente os antihistamínicos ajudam bastante. A gente basicamente tem duas classes de antihistamínicos. A gente tem aqueles que são os de primeira geração, que são os mais antigos. Entre os nomes aí que vocês vão encontrar na farmácia, tem a desclorfeniramina, o hidroxizine, a prometazina. E uma característica desses medicamentos é que eles não são tão seletivos, então eles têm um pouco mais de efeito colateral. E o principal efeito colateral é relacionado à sonolência, déficit de atenção, algumas pessoas chegam a ter boca seca também, então claro que isso pode atrapalhar bastante nas atividades laborais, ou principalmente se a pessoa manipula a máquina ou vai dirigir, a gente tem que ter muito cuidado com esses medicamentos nessas situações. Particularmente em algumas situações esse efeito colateral até ajuda um pouco, porque quem sofre de coceira sabe que muitas vezes isso gera uma irritação muito grande, dificuldade para dormir. Em crianças, então, acaba sendo pior, porque, claro, a criança não tem compreensão e fica muito irritada, às vezes, com aquela coceira mais intensa. Ou seja, até esse efeito um pouco de acalmar um pouquinho, de dar um pouquinho de sonolência, principalmente para as crianças, até ajuda um pouquinho porque controla a coceira e controla um pouco também essa irritabilidade. Agora, os antialérgicos de segunda geração, ou melhor, os antihistamínicos de segunda geração, eles são mais seletivos e eles têm bem menos efeito colateral. Então, eventualmente, até alguns pacientes podem ter sonolência, alguns pacientes têm até um efeito contrário de insônia, algumas pessoas têm dor de cabeça, mas a frequência desses efeitos colaterais já é bem menor. Os medicamentos que têm essa ação mais seletiva, os de segunda geração, vocês vão encontrar com o nome de loratadina, desloratadina, cetirizine, ebastina, fexofenadina. Esses são os mais comuns. Agora, qual que é um ponto importante? Quando a pessoa tem ali uma crise de alergia, ela usa o antialérgico, geralmente são medicamentos seguros.
Agora, 2 pontos importantes. O antialérgico, ele não está tratando a causa do problema, ele causa o sintoma. Então, se você tem alergia a um produto específico, é importante que isso seja avaliado e que isso seja tratado, esse elemento seja excluído aí da sua rotina, para que a gente consiga realmente resolver o seu problema. Ou não, você tem um quadro crônico que vai precisar de uso de antialérgico por um período mais prolongado, é importante que tenha um médico que faça esse diagnóstico e faça esse acompanhamento. Apesar dos antihistamínicos serem uma classe de medicamentos relativamente segura e muito mais segura quando a gente compara, por exemplo, com os corticoides, a gente pode ter problemas, principalmente no médio e longo prazo, então é fundamental que a gente tenha um médico te acompanhando e te orientando no uso desses medicamentos.